Salve, salve pessoal, aqui é o professor Valmir e eu tô vindo hoje com uma outra aula que é o terceiro grupo dos animais sem coluna, que são os plateumintos, né? Lembrando sempre que ainda a gente está nos animais invertebrados, né? Espero que ajude vocês, bora lá! Plateumintos, né? Qual é a ideia, pessoal? É um grupo muito antigo, tem cerca de 600 milhões de anos aí. Outro detalhe importante sobre os plateumintos, pessoal. A palavra plateuminto significa verme de corpo achatado. Nesse grupo a gente vai achar as planárias, as solitárias, os esquistossomos. E tem uma grande quantidade de espécies nesse grupo. Lembrando sempre, pessoal, a maior parte desses animais, na verdade todos, uma grande parte esmagadora, são hermafroditas, ou seja, machos e fêmeas ao mesmo tempo. E alguns deles vivem na terra, outros vivem no mar. Mas os mais conhecidos são aqueles que são parasitas do nosso corpo. Aqui é um exemplo, ó, planária, tá vendo? A maior parte das pessoas confundem a planária com a lesma, né? Até é muito comum isso, né? Outro exemplo de planária. Essa planária foi tirado foto aqui próxima à região, tá? Lembrando sempre, plateuminto significa verme achatado. Se você olhar esses animais, uma planária marinha agora, vocês vão ver que todos eles têm um corpo achatado, largo, mas achatado. Tá vendo? Outro exemplo, tá? Se vocês observarem também essa planária marinha, tá? Muito bonita. Todos eles sempre achatados, né? Detalhe importante, né? Qualquer tipo de verme que não tiver o corpo achatado não pertence a esse grupo. Aqui é uma planária, pessoal, tá? Aqui é uma outra planária, bonitinha. Essa aqui talvez seja a mais conhecida dos livros de ciências, né? Essa planária que está mostrando agora aqui, ela é uma planária aquática, tá? Muito bonita. Essa é a mais comum encontrada aqui na região, essa planária marrom. Essa outra planária é uma planária também muito bonita, marinha. Essa é a mais comum. Anatomia, pessoal. Eles são mais evoluídos que os anteriores, né? Lembrando sempre, o anterior foi os quinidários, né? Por que eles são mais evoluídos? Eles têm olhos, que quinidário não tem. Sistema digestivo, pessoal, ou seja, boca, estômago. Só que o sistema digestivo é incompleto, ou seja, eles não têm ânus. E uma grande parte das vezes a comida é absorvida pela pele. Aqui é um exemplo, mostrando a anatomia desses animais. Eles são mais evoluídos, né? Os animais anteriores que a gente estudou não têm essas estruturas. São essas estruturas que ao longo do prazo da evolução deu origem aos nossos órgãos, né? Uma outra coisa, ó, eles são hermafroditas, né? Se você olhar essa imagem, você consegue ver ovário, testículo, pênis e vagina todos juntos. Ou seja, o animal ele apresenta o sexo masculino e feminino juntos. Pequeno cérebro, pequena formação cerebral também. Reprodução, né? Quando a gente fala em reprodução, é como são animais bem adaptados, bem organizados. A reprodução deles, pessoal, acontece ainda de duas formas, né? Assexuada, quando eles são cortados e são regenerados, e assexuada, quando eles fazem a troca de espermatozoides entre os parceiros. Aqui é um exemplo, ó. Aqui é a assexuada. Essa planariazinha que vocês estão vendo, ela é cortada. Os pedaços são separados. Dá uma olhada, bem, observa isso. E cada pedacinho desses cientistas vai dar origem a uma nova planária. Demora um pouquinho, mas dá origem. Na verdade, são animais com alto poder de regeneração. Agora, a sexuada é o contrário. Eles trocam os espermatozoides, ou seja, um passa para o outro e o outro passa para o outro. Lembrando sempre que eles são hermafroditas, então eles engravidam e ficam grávidos ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo, duas planárias fazendo a cópula. E depois disso, elas colocam os ovos nas bases dos galhos de alguns gravetos, de algumas árvores, e aí nascem os filhotes. Agora vamos falar um pouquinho dos parasitas, pessoal. Uma grande parte dos plateumintos são parasitas nossos, ou seja, vivem do nosso corpo se alimentando do que a gente come ou se alimentando de coisas que estão nele, né? Bora lá saber que é importante para vocês aí. Primeiro grupo, as tênias. As tênias, pessoal, são conhecidas popularmente como solitárias. Como pegar tênia? Carne de porco e vaca contaminada.
e que não foram bem cozidas e assadas. Esses animais, pessoal, eles vivem no intestino se alimentando dos alimentos que nós comemos e nutrientes do sangue. Tamanhos de 2 a 12 metros, ou seja, um bicho que é grande. E quais são os tipos de solitárias? O primeiro tipo de solitária é a Taenia solium, que é contraída pela carne de porco. E a outra é a Taenia saginata, que é a solitária adquirida pela carne de vaca. Aqui é um exemplo. Deem uma olhada nessas imagens. Aqui é uma solitária também. Olha com mais calma. As proglotes, que são os anéis da solitária. São dentro desses anéis, pessoal, que vai ter os ovos da solitária. Aí é uma imagem viva, original, de uma pessoa. Aqui é a cabeça, dá uma olhada nas ventosas. Aqui, pessoal, é um vídeo que mostra basicamente a solitária dentro do intestino de uma criança. Se você observar bem, a imagem talvez é um pouco estranha porque ela é feita numa colonoscopia. É uma câmera que foi colocada dentro do intestino para ver se a criança tinha algum problema. E quando o médico foi lá e colocou, achou a solitária. Segundo o relato que eu li desse vídeo, é que essa solitária tinha, se eu não me engano, 9 metros. Agora imagina, pessoal, como uma solitária fica dentro do corpo de uma criança desse jeito e não trata, não percebe. Se vocês observarem aqui a imagem, ó, dá pra ver, ó, ela é essa coisa branca, amarelada aí dentro do intestino, né, toda enrolada, né? O médico vai empurrar um pouco mais a câmera para tentar ver melhor o verme. Olha lá, ó. E tá se mexendo, ó. Olha aqui como ela tá enrolada, pessoal, ó. Se você olhar pra esse tipo macarrão aí achatado, ele se mexe, ó, todo enrolado dentro do intestino, ó, e sugando os nutrientes do corpo da pessoa, né? Esse menino, segundo o relato, ele tava perdendo 5 quilos, já perdeu 5 quilos de uma hora para outra, fortes dores na barriga, anemia. Ou seja, tem um verme se alimentando basicamente do que ele come, dos nutrientes do sangue dele, né? É uma imagem um pouco invasiva, mas eu acho que essa imagem, ela meio que reforça aquela ideia que eu tinha dito lá no começo, que as tênias vivem no nosso intestino, né? Se alimentando dos nossos nutrientes aí, né? Dá uma olhada, pessoal, aqui, ó. Se você olhar com calma, dá pra você ver os anéis, né, do corpo dela, que são as proglotes. São dentro desses anéis que ficam os ovos, né? E são esses anéis que, quando soltam do corpo dela, vão para as fezes. E aí as fezes da pessoa que tem solitária tem muitos ovos. Muitos ovos mesmo. Uma proglote chega a ter 2.000 ovos, pessoal. Imagina só, 2.000 ovos por anéis. Esse bicho é terrível. Outra, a solitária também é hermafrodita. Lembrando sempre que, como a solitária é hermafrodita, as proglotes têm a parte macho e fêmea. Então ela vai se autofecundar. Aqui é o médico tirando material. Olha a solitária como tá, pessoal. Dá pra ver o lume intestinal grudado nela, ó, e ela tá realmente colada na parede do intestino, tá vendo? Animal muito parasita do ser humano, né? Espero aí não ter causado nenhum mal estômago, mal-estar, mas eu só venho com verdades, né? E essa imagem realmente, ela tá aqui para mostrar para os meus futuros cientistas aí, minha molecadinha do 7º ano, e de outras pessoas que quiserem ver como um animal desse fica dentro da gente. É necessário sempre, pessoal, estar cuidando da nossa saúde e evitar que isso aconteça com o nosso corpo, né? O médico já está retirando o catéter, né? Dá pra ver ainda o verme todo estirado e grudado aí, essa parte aí, né? Ciclo de vida, cientistas. É através do ciclo de vida que nós conseguimos entender o porquê que a pessoa pega esse verme, né? A ideia é importante por causa disso. A pessoa com solitária, pessoal, a solitária vai soltar a proglote nas fezes. E essas fezes, pessoal, vão estar contaminadas com os ovos. Qual é o detalhe importante, pessoal? Toda pessoa que tem solitária solta os ovos pelas fezes. Aí esses ovos, quando estão na terra, eles duram anos, pessoal. E muitas vezes esses ovos, eles contaminam lavouras. E aí, tipo, contamina a grama, contamina o solo. E aí o que acontece, pessoal? Se um bicho tipo o porco e a vaca comer esse material contaminado com os ovos, eles ficam. Mas às vezes o próprio porco, ele pode comer diretamente o cocô e se contaminar com esses ovos.
Lembrando sempre, pessoal, cuidado. Outra, professor, beleza, professor. O porco comeu os ovos da solitária. Lá dentro do corpo dele, pessoal, esse ovo ele vai virar uma larva, um ovo maior chamado de cisticerco. O cisticerco vai ter mais ou menos 1 centímetro de tamanho. Esse cisticerco, pessoal, vai ficar lá na carne dele, esperando ser comido por uma pessoa ou por outro bicho. Pessoal, se essa carne não for frita direito, não for cozida direito, e a pessoa comer, ela volta a ter esse verme. Ou seja, esse ovo vai chocar no intestino dela e vai dar origem a outro verme. Só que tem outro BO. Às vezes a pessoa ela pode comer o ovo lá na primeira fase diretamente. Tipo, comeu um alface contaminado. Do mesmo jeito que o cisticerco se desenvolve no corpo do porco e da vaca, se a pessoa comer diretamente, pessoal, ela vai desenvolver uma coisa chamada cisticercose cerebral. Ou seja, o ovo vai se desenvolver dentro do cérebro dela. Isso causa sérios problemas, pessoal. Aqui é um exemplo. Carne com ovos. Olhem esses pontos brancos aí, pessoal. Esses pontos brancos são pontos normais, tá? Toda vez que você for comer uma carne de vaca ou de porco criada solta, a pessoa que cria uma vaca, que cria um porco solto no quintal, não sabe o que eles comem. Às vezes, pessoal, o bicho tá comendo lá e tá ingerindo os ovos, porque tava ali há anos. Então, cuidado, olha, os ovos são bem visíveis, ó. Tá vendo? Chega a ter 1 centímetro de tamanho. Né? Aqui exemplo, ó, é um ovo destacado, né? Foi retirado da carne, tá vendo? É esse ovo que se você ingerir vai dar origem à solitária. E como se prevenir, pessoal? Tá, professor, caramba, como eu faço para evitar isso? Primeira regra, pessoal: toda vez que for comer uma carne, indiferente de qual seja, cozinha, assa ela bem. A ideia de comer carne quase crua, pessoal, dependendo, não é legal. Outra, sempre consumir carne de açougue confiável, pessoal. Lembrando sempre, ó, tem lugares que pegam animais que foram criados de forma errada, contaminadas, e exame de fezes para saber se você está ou não com verme. O esquistossomos, pessoal, ele é um verme mais perigoso. Ele causa uma doença conhecida como barriga d'água, pessoal. E o nome dele, pessoal, é esquistossoma monzoni ou xistossoma monzoni, dependendo do ponto de vista do ponto do que você tiver. Ele, pessoal, ataca o nosso fígado. Então ele fica lá no fígado da pessoa que causa essa doença. Outro detalhe, pessoal, ele vive lá dentro das nossas veias. Então ele vai ser um animal que vai estar ali na corrente sanguínea diretamente. Pessoal, aonde você contrai? Em rios, pessoal. Principalmente que tem caracóis. Então é uma doença que você pega no rio, pessoal. Você não precisa comer nada dessa. Outra, se não tratar, você pode morrer. É um verme que causa sérios danos no nosso fígado. E, pessoal, como eles são hermafroditas, a fêmea vai viver dentro do macho. É interessante isso, esse animal. E ele, pessoal, quando ainda está em forma de larva, tem 1 milímetro, mas ele chega a 1 centímetro quando está adulto. Aqui um exemplo, esse é um desenho mostrando a fêmea de marrom destacada e o macho, pessoal, essa estrutura amarela, tipo como se fosse uma banana aberta ao redor dela. Então a fêmea vive dentro do macho. Detalhe importante: por que eles fazem isso? O macho, ele em contato com a fêmea, ele consegue se copular mais rápido com ela. Aqui é uma outra imagem, uma imagem real, né? Uma imagem muito ampliada. Dá pra você ver certinho a fêmea dentro do macho. Lembrando sempre, pessoal, eles ficam cruzando direto. E esse verme ele chega a botar 30 mil ovos por dia. Então, quanto mais junto ele tiver com a fêmea, mais ele consegue cruzar e copular com ela. Pessoal, aqui é uma outra imagem. Só que isso aqui não dá pra ver bem a fêmea. Mas essa é a melhor de todas, pessoal. O macho está destacado em rosa e a fêmea está destacada em amarelo, tá? Aqui é um vídeo. Esse vídeo, pessoal, ele mostra basicamente os esquistossomos, né? Foram retirados de um menino. Esses vermes ainda estão vivos, estão sendo vistos no microscópio. O legal aqui, ó, é que dá pra ver certinho, ó, o macho, esse grandão, e dentro dele, pessoal, vai ter um risco preto. Esse risco preto é a fêmea. Eu não sei se vocês estão reparando que o macho fica toda hora batendo na fêmea. Toda vez que ele bate, pessoal, ele tá copulando com ela. Então esse bicho ele tem um nível de copulação gigantesco, ele não para, né? Aqui é um exemplo, a fêmea está parcialmente para fora, tá vendo? E ele continua cruzando com a fêmea, cruzando. Olha lá, ó. Aqui é outra imagem, tá?
Essa imagem não dá pra ver bem, mas aqui já foram separados, tá? Tem imagens que foi dividido, mas pessoal, o ritmo de copulação dele é frenético, tá? Aqui, ó, ele copulando com a fêmea que tá dentro dele, ó, tá vendo? Sem parar, tá vendo? É um bicho com um nível de reprodução frenético, pessoal. Aqui são outros vermes. Observa bem esse ponto de tipo de vai e volta, vai e volta. Ele tocando na fêmea, copulando com ela, tá? É sério essa verminose, pessoal. Essa verminose é muito perigosa, perigosa mesmo. Cuidado. Aqui é outra imagem legal, ó. Tá vendo? O macho, perdão, desculpa, acabou o vídeo. Pessoal, aqui é o ciclo de vida agora, né? Como funciona o ciclo de vida do esquistossomos em si? Você precisa saber como funciona a vida dele para você saber em que fase da vida dele você contrai ele, né? Então é uma aula muito importante aí, molecada que nada em rio, toma cuidado. Aqui é um exemplo, ó. O rapaz tem esquistossomose lá no fundo da tela. Como ele tem esquistossomose, ele tá com os vermes no fígado dele e os vermes soltam ovo lá no intestino. Então, ou seja, se ele vai fazer um cocô próximo ao rio, o cocô dele, pessoal, vai estar carregado de ovos. E quando ele faz esse cocô, pessoal, os ovos, naturalmente, eles já vão contaminar o rio. Por que eu falo isso, pessoal? É comum achar cocô na beira de rio, tá? Pega esses rios longes aí, é comum. Quando os ovos, pessoal, são... Como o cara defeca próximo ao rio, ou até dentro do rio, esses ovos se espalham, tá? E quando esses ovos se espalham, pessoal, é aí que acontece o negócio sério. Mas antes de eu mostrar como os ovos se espalham, eu preciso mostrar para vocês aqui como seria um ovo aproximado. Peguei um desses ovos, dá uma olhada e vou aumentar em 100 vezes para vocês. Ó, dá uma olhada no canto da imagem direita aqui, ó, para ver legalzinho. Bom, se você observar, o ovo por dentro, visualmente, ele é assim. Quando esse ovo, pessoal, entra em contato com a água, ele meio que vai se transformar tipo num protozoário ciliado. Lembra muito um protozoário ciliado. Esse protozoário, pessoal, na imagem que vocês estão vendo aqui agora, que na verdade não é um protozoário, é um verme numa fase intermediária, ele vai, pessoal, entrar dentro dos caracóis que vivem no fundo do rio. Tanto que se você observar essa imagem, é um rio cortado no meio, ó. Pessoal, quando essa larva acha o caracol, ela vai entrar lá dentro do caracol. E pessoal, quando entra lá dentro do caracol, essa larva, que na verdade não uma, às vezes são dezenas, centenas, até milhares, elas vão se transformar lá dentro. Quando os cientistas, essa larva que veio do ovo, do cocô, está dentro do caracol, quando essa larva, pessoal, ela se transforma lá dentro, ela vai virar um bichinho de 1 milímetro, de 2 milímetros, mais ou menos, até 3 milímetros de tamanho. Esse bichinho, pessoal, ele é conhecido como cercária. Se você observar na imagem, ó, tá aparecendo agora aí, ó. Essa cercária, pessoal, ela é extremamente terrível. Porque quando ela se transforma, quando a larva se transforma em cercária, a cercária sai do caracol. E ela fica, pessoal, nadando freneticamente dentro do rio. E quando ela achar, pessoal, uma pessoa com uma parte do corpo, ou um bicho com uma parte do corpo, geralmente é pessoas dentro do rio, elas vão perfurar, pessoal, a pele dessa pessoa. Ou seja, pessoal, elas vão... A pessoa colocou o pé dentro do rio. Elas vão lá, pessoal, e vão perfurar. E quando elas perfuram a pele da pessoa, elas entram dentro do corpo. E essa cercária vai virar um verme adulto, pessoal. E esse verme adulto, pessoal, vai se instalar no fígado. E ele, pessoal, vai de novo repetir o ciclo. Pessoal, é feio. Eu tive eu até não vou falar oportunidade, pessoal, mas eu já tive o prazer, aqui é uma cercária. Eu já tive o prazer, pessoal, de ver isso, assim, tipo no Acre, quando eu fui pesquisar malária lá alguns anos atrás. E, pessoal, era comum as crianças entrar no rio assim, pessoal. E quando elas saíam, dava pra ver os bichos ainda perfurando a pele dela, pessoal.
Aqui é uma outra cercária, né? Aqui, pessoal, o braço de um cara que colocou dentro do rio e as cercárias furaram. Aqui, pessoal, é a pele. Aqui é um menino, tá? Já com esquistossomose. Olha o inchaço da barriga desse senhor, tá? Feio, né? Outro inchaço. Pessoal, é uma doença muito séria mesmo. E como você se previne contra ela? Primeira, pessoal, não entre em rio não. Ah, mas professor, poxa, é tão legal nadar em rio. É, pessoal, já nadei em rio. Mas evitar, porque você não sabe se o caracol tá lá dentro. Outra, se um dia for nadar no rio, pessoal, toma cuidado e sempre faça exame de fezes, tá? É complicado. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais longo, acho que talvez o outro fique até maior por causa do ciclo de vida. E espero ter ajudado vocês, pessoal. E qualquer dúvida, é só me perguntar e eu vou estar tendo o prazer de ajudar. Se cuidem.